Fala, campeões! Eu aqui novamente e mais uma vez a gente vai falar sobre gestão de banca. Gestão de banca é um assunto bem complexo nos investimentos esportivos, no trading esportivo, e as pessoas estão sempre me fazendo perguntas e vai surgindo aqui novas ideias, novas formas de explicar para as pessoas, porque muitas vezes a gente não fala a mesma linguagem das pessoas, então a gente passa algumas explicações nos vídeos, no Instagram, no Telegram, aqui no YouTube, e as pessoas não conseguem entender aquilo que a gente está querendo passar, ou a gente não passa da forma que a maioria entenda. Então eu vou tentar passar para vocês aqui de uma forma diferente, para que vocês possam entender como que eu faço a minha gestão de banca, e quem sabe você pode criar um modelo de gestão de banca aí também parecido com o meu. Para quem não me conhece, eu sou o Trader Duarte e trabalho com investimentos em jogos de futebol há quase 8 anos. Eu já tenho consistência. Eu trabalho realmente há mais de 11 anos, mas eu tenho consistência aí há quase 8 anos. E se você não conhece trade esportivo, você está no canal certo. Esse é o canal para você começar a conhecer investimentos em jogos de futebol de uma forma correta, beleza? Hoje a gente vai falar de um assunto que é sobre gestão de banca, que é um dos pilares principais. Eu costumo dizer que é o principal pilar para você ser sustentável no trade esportivo a longo prazo, beleza? Então a gente estava conversando em uma live do Instagram e eu comecei a explicar para as pessoas e surgiu uma ideia na minha cabeça para eu passar para as pessoas de uma forma mais clara para que elas pudessem entender. A gestão de banca nada mais é do que você dividir a sua banca, O princípio da gestão de banca é você dividir a sua banca, dividir o seu capital para você fazer investimentos em percentual em determinado mercado no jogo de futebol. Agora, a maior dúvida que as pessoas têm é qual o percentual da banca que ela vai usar em cada tipo de jogo. E eu sempre costumo falar para as pessoas que o percentual maior ou menor da sua banca que você vai usar em um determinado jogo depende diretamente do valor que você encontra naquela cotação e não da confiança. Porque você vai concordar comigo que quanto mais ganhos você tiver, quanto maior a sua sequência de ganhos, de green você tiver, maior vai estar a sua confiança. E quanto mais heads você tiver, quanto maior a sua sequência de head, de perdas você tiver, menor vai estar a sua confiança. Então se você, toda vez que tiver uma confiança lá embaixo, diminuir muito o percentual da sua banca, e todas as vezes que você tiver uma confiança lá em cima, você aumentar o percentual da sua banca, você corre o risco de colocar um percentual pequeno em uma odd de muito valor e corre o risco também de colocar um percentual muito grande em uma odd de pouco valor. O que pode acontecer aqui é exatamente isso. Se a pessoa faz a entrada por confiança, ou seja, confiança baixa e confiança alta, a maioria das vezes que ela tiver a confiança alta, ela vai colocar um percentual maior da sua banca. E a maioria das vezes que ela tiver uma confiança baixa, ela vai colocar um percentual menor da sua banca. Só que ela corre risco de colocar um percentual muito pequeno em um valor muito alto. Ou seja, ela poderia estar aproveitando esse valor, essa cotação valorizada, e colocar esse percentual alto. E toda vez que ela tiver um baixo valor, ela estaria colocando um percentual, na verdade aqui, toda vez que ela tiver um alto valor e aqui ela tem um baixo valor, toda vez que ela tiver um baixo valor, ela estaria colocando um percentual alto da sua banca, e toda vez que ela tiver um alto valor, ela estaria colocando um percentual baixo, justamente porque a confiança dela está baixa. Então, o que eu prego, o que eu falo, o que eu ensino é não ir pela confiança, mas sim pelo valor. Assim, toda vez que você tiver uma cotação de alto valor, toda vez que você tiver uma cotação de alto valor, mais valor, você coloca um percentual mais alto da sua banca, ok? E toda vez que você tiver um baixo valor, você coloca um percentual menor da sua banca. E eu falei também nessa mesma live para as pessoas irem para o jogo para procurar promoções. O que é promoções? Como assim? O que você está falando, Duarte? Para quem não sabe, eu já tive uma loja de informática de faturamento milionário anual e que eu acabei quebrando por justamente não entender sobre administração, não entender sobre gestão de capital. Mas depois eu fui aprender sobre isso. Depois que eu quebrei, que eu comecei a entender sobre isso,
E muito do que eu aprendi foi por conta do trading esportivo. O que eu aprendi? No trade esportivo, nas cotações, você sempre tem que procurar promoções de odds e investir mais nessas promoções. O que significa isso? Quando eu trabalhava lá na loja, por exemplo, eu trabalhava com um produto que era os mouses, né? Que são os ratos, né? Esses mouses, isso aqui não é um R, tá, pessoal? Isso aqui é um S. Esses mouses, eles custavam na faixa ali de R$ 4,90 e eu comprava na faixa ali 200 mouses mensais, certo? Só que tinha vezes que o fornecedor ligava para mim e falava: Duarte, eu tô com uma promoção de mouse aqui e hoje esses mesmos mouses estão custando aqui, ó, R$ 3,90 e eu comprava a mesma quantidade de mouse, né? E tinha vez também que o mouse estava um pouco acima, acontecia alguma coisa na exportação e o mouse ficava mais caro, então passava aqui, por exemplo, para R$ 5,00 e eu comprava a mesma quantidade de mouse, beleza? Só que isso aqui não é o correto. O que deveria ser feito? Olha só, gente, vê se faz sentido para vocês, tá? Se não fizer sentido, você descarta. Sempre ouça os conselhos, opiniões, retenha o que é bom e descarta o que não serve, tá? Não acredite em qualquer coisa. Sempre corra atrás e veja se faz sentido para você. Olha só, o mouse, ele custava na faixa R$ 4,90. Eu vendia ele basicamente aqui, ó, a R$ 15,00. Tinha vezes que a empresa ligava para mim, o fornecedor ligava para mim e falava que estava R$ 3,90. Tinha vezes que eu ia comprar e ele estava R$ 4,50, né, uma promoção melhor. E tinha vezes que ele estava acima do preço, R$ 5,00. Então eu sempre comprava a mesma quantidade de mouse. Só que qual que é o ideal? Essa cotação aqui, se a gente trazer para o trade esportivo, é uma cotação justa de mercado. Essa cotação aqui é uma cotação de muito valor. Essa cotação aqui é uma cotação de valor, porém não tem tanto valor quanto essa aqui. E essa aqui é uma cotação sem valor, se você for comparar ao preço justo. Então, se aqui no preço justo eu comprava 200 mouse, o que eu deveria fazer aqui quando eu encontrasse uma promoção? Ou seja, eu encontrava os mouses com muito valor, com valor agregado muito bom. Eu deveria aumentar a quantidade de mouse que eu estaria comprando, porque assim eu conseguiria vender um pouquinho mais barato e conseguiria fazer muito mais dinheiro. Numa promoção que não tem tanto valor quanto essa aqui, eu poderia, por exemplo, comprar 300 mouses. E aqui, o mês que o mouse estava muito caro, eu poderia diminuir a compra e comprar aqui 150 ou até mesmo nem comprar, né? Eu aproveitaria aqui, dobrava a compra e aqui eu não compraria. Assim, eu estaria fazendo muito mais dinheiro. E é exatamente esse conceito que eu trago para você nos jogos, nas cotações dos jogos de futebol. Quando tiver uma cotação justa, você não deve comprar. Quando tiver uma cotação em promoção, que é uma cotação muito acima da média, com muito valor, você pode colocar um percentual maior da sua banca. Se você encontra uma cotação de valor, mas não é tão valorizada assim, você faz uma outra gestão de banca. E quando você encontra uma odd sem valor, você não faz investimento nenhum. Então você sempre deve, né, a minha sugestão para você fazer a sua gestão de banca é que você sempre deve aproveitar as promoções. Quando você encontrar uma odd com muito valor, você usa um percentual maior da sua banca. Quando você encontrar uma odd com pouco valor, você investe um percentual menor da sua banca. Ou seja, você vai usar o percentual de banca maior ou menor, não de acordo com a confiança, mas sim de acordo com o valor que você encontrar naquela cotação, beleza? Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, tem pessoas que eu tenho certeza que já assistiu vídeos relacionados a isso, mas está chegando pessoas todos os dias e tem pessoas também que não compreenderam da outra forma e dessa forma que muitas pessoas eu tenho certeza que vai compreender. Beleza, pessoal? Se inscreva então no canal, faça a sua gestão de banca, me siga no Instagram, no Telegram, os links necessários para você me seguir estará aqui no primeiro comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!